Olá, ouvintes do Sistema Sagres de Comunicação, telespectadores também, que nos acompanha aqui no Sistema Sagres. Estamos chegando com mais uma edição do Debate Super Sábado, nesta edição para falar sobre um tema do direito. Obrigado a você que está nos acompanhando aqui em todas as nossas plataformas digitais. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda a mais uma edição do Debate. E o programa de hoje comigo, Rubens Salomão, a produção de Nívia Ramos, Jéssica Dias, Cleide Lima e Luciana Maciel. E a gente tem aqui convidados e uma convidada para falar sobre o Código Civil, legislação que data lá de 1916, passou por um processo de atualização. 20 anos atrás ocorria a sanção do Código Civil brasileiro em 2002 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E aí sobre, claro, os avanços daquele Código de 2002, as atualizações de lá para cá e o que é necessário discutir sobre o Código Civil brasileiro nesse debate a partir de agora aqui no Sistema Sagres. Para conversar com a gente sobre isso, estamos aqui em contato em áudio e vídeo com a doutora e mestre em Direito pela PUC São Paulo, a doutora Isa Gabriela Stefano. Doutora, muito obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um prazer ter você com a gente. Eu que agradeço. Também com a gente aqui para essa conversa, estamos em contato com o presidente da Comissão Especial de Direito Civil da OAB aqui em Goiás, da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Átila Zambelli. Doutor Átila, obrigado pelo contato. Eu que agradeço aí a oportunidade de participar e desde já cumprimento os colegas que estão presentes aqui no debate também. Também para a nossa conversa, o advogado, doutor Marcelo Pacheco, especialista na área civil. Doutor Marcelo, obrigado também pelo contato com a gente. Senhor Rubens, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a Sagres também. Eu gostaria de cumprimentar todos os colegas advogados aqui presentes e uma alegria participar conosco. E também a visão, né, a presença aqui para o nosso debate do juiz e diretor da SMEG, que é a Escola Superior da Magistratura no estado de Goiás, doutor Guilherme Carreira Sarri. Doutor Guilherme, obrigado também pelo contato. Obrigado, Rubens. É um prazer enorme estar aqui, podendo discutir esse tema muito relevante, que é o Código Civil, né, os 20 anos do Código Civil. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite mais uma vez em nome da SMEG, em nome da ASMEGO. É uma satisfação enorme para mim estar aqui hoje. Obrigado. Obrigado, doutor. 2022, ano terminado em 2, tem um monte de datas redondas aí, né? De comemoração de datas redondas. Por exemplo, a independência do Brasil, que foi em 1822, e também 2002, sanção desse novo Código Civil, que mudou tanta coisa, né? Aquelas análises, eu me lembro, assim, estava jovem ainda à época, mas me lembro de tantas coisas que eram meio anacrônicas, né? Daquela legislação muito antiga que datava de 1916. E aí eu queria vou começar com a doutora Isa, por motivos óbvios, né, primeiras damas, mas enfim, e depois a nossa conversa vai funcionar de uma forma bem de troca mesmo, né, como sendo um diálogo aqui nesse nosso debate. E à medida que o tempo for passando, e eu vou ouvindo também o que vocês vão apresentar, eu posso fazer uma provocação ou outra. Doutora Isa, eu quero começar pelo básico, né, para quem está nos ouvindo, que talvez não tenha tanto conhecimento sobre o direito, o que é o Código Civil e que tipo de situações, né, de que tipo de situações ele trata. E claro, né, uma primeira análise da senhora sobre o texto de 2002 e esses 20 anos do Código Civil. Mas eu queria começar assim, explicando para o ouvinte que seja mais leigo no direito o que é o Código Civil, para que ele serve. O Código Civil é a norma geral que regulamenta a vida da pessoa. Então, lá vai determinar toda a trajetória da pessoa, desde o seu nascimento até a sua morte. Então, o Código Civil, ele inicia determinando quem é a pessoa, ele vai dizer que essa pessoa, ela passa a ter direitos e deveres dentro do mundo civil. Aí ele vai trazer as nossas relações com as outras pessoas, que criam as questões obrigacionais, os contratos. Depois nós temos as questões de propriedade, né? Questões que versam sobre os objetos, garantias que você pode dar dentro das relações negociais. Nós temos a vida familiar, né? Que tem ali as relações familiares, as relações entre o casal, entre os filhos, e por fim, né, quando acaba a vida do ser humano, o Código Civil também está ali para determinar as regras da sucessão. Então, nós podemos dizer que o Código Civil ele está na nossa vida desde o momento em que nós somos ali um bebê na barriga da mãe, porque ele protege desde o nascituro, que é nada mais do que o bebê em formação, até o momento da nossa morte. Então, o Código Civil é a norma
ao meu ver, né, mais importante do ordenamento jurídico, e, inclusive, é uma das primeiras normas quando nós falamos em direito, né, que começa lá no direito romano, com o direito das gentes, era nada mais do que a relação do Código Civil. Claro que hoje, numa relação de Constituição, no Estado de Direito, a Constituição vem no seu ápice, né, no topo. Mas, para a população em geral, a norma primordial é o Código Civil. E esse nosso Código Civil, ele veio também para se adequar à nossa Constituição de 88, que é uma Constituição cidadã, e que fez com que várias situações de desigualdade, né, fossem retiradas do ordenamento jurídico, trazendo, então, uma igualdade, e a legislação precisava se adequar a essa nova Constituição. Bom, e aí entram, né, esses anacronismos que eu citei no começo, assim, de maneira genérica, tem várias questões que foram retiradas do texto, que foram mudadas, né, em 2002, num processo longo que terminou em janeiro de 2002, né, desde o final da ditadura, o debate foi ocorrendo no Congresso e tal, e com juristas, mas enfim, por exemplo, uma relação meio de posse, né, principalmente, por exemplo, no caso das mulheres, do Sim. pai para a filha, do marido com a esposa, isso tudo foi alterado. Há algum tipo de anacronismo, assim, não anacronismo, acho que essa palavra seja forte para uma questão de 20 anos, né, de 2002 para cá, mas há alguma desatualização, há alguma atualização que seja necessária, e aí acho que todos vão falar sobre isso, fiquem à vontade, mas eu vou começar com o Dr. Átila Zambelli, presidente da Comissão Especial de Direito Civil da OAB em Goiás. Dr. Átila, o que se pode avaliar sobre esse Código Civil, as mudanças que chegaram lá em 2002, 20 anos atrás, e até agora? Primeiramente, boa tarde, né? Com relação ao que mudou do Código Civil de 16 para cá, para o de 2002, né? A doutora Isa ela já colocou de forma breve, mas muito objetiva, que, de fato, o Código Civil antigo, ele não tratava, ou quase não tratava, da parte social. O Código Civil de 2002, ele é mais inclusivo e aborda mais a parte social, né? Sobre anacronismo e etc., sempre vai ter o que melhorar, até porque as relações de 20 anos para cá, né, da data da publicação do Código, elas equivalem a praticamente 100 anos. Nós estamos numa evolução tecnológica tamanha que as relações jurídicas mudaram bastante. Então, algumas situações ainda carecem de mudança no Código Civil atual, o de 2002, né? Por exemplo, a questão de divórcio. O divórcio, a maioria das pessoas sabem que hoje em dia pode ser feito extrajudicialmente, num cartório, né? Porém, se a pessoa tiver filho menor, já não pode ser feito no cartório. Agora já tem projeto de lei tramitando para que, mesmo com filho menor, as pessoas possam submeter o seu divórcio ou a sua separação ou extinção de união estável para os cartórios, né? E, obviamente, sob o crivo do Ministério Público. Então, assim, é uma medida que tem como objetivo facilitar as relações jurídicas, né? E garantir mais celeridade aos procedimentos. Existem outras questões também, outros projetos de lei, por exemplo, com relação a animais. O Código Civil de 2002, ele coloca o animal como coisa, né? O animal, a gente sabe que atualmente o animal praticamente integra a família. Existe a discussão de guarda de animal de estimação, por exemplo. Então, já tem um projeto... Isso dá uma confusão para divórcio também, né, doutor? Dá uma confusão, mas, assim, a pessoa cria, né, laços, cria amor com o pet. Então, atualmente, não só o pet, mas os animais em si, eles têm sentimentos, eles sentem dor, então eles não podem ser equiparados à coisa. E já existe projeto de lei também que vai tirar o animal dessa condição de coisa, né? Então, assim, existe muito o que melhorar, e à medida que a sociedade vai evoluindo, a sociedade sempre evolui mais do que a lei, mais rápido do que a lei vai buscando acompanhar. Então, ainda tem muito o que evoluir. Vamos seguir nessa ordem. Sei que depois dessas primeiras falas há muitas considerações a fazer. Primeiro com o doutor Guilherme, depois com o doutor Marcelo. Por favor, doutor Guilherme.
Boa tarde a todos, Isa, Átila, Rubens. É importante acho que a gente fazer uma observação aqui preliminar, Rubens, Isa, Átila, Marcelo, acho que a doutora Isa colocou isso. E na sua fala também, Rubens, isso foi pontuado. O Código Civil de 2002, ele decorre de um projeto da década de 60, 70, né, que demorou muito tempo no Congresso até ele ser, obviamente, aprovado em 2002. Então, veja, já em 2002, quando o Código foi, obviamente, aprovado, sancionado, nós temos aí um distanciamento temporal muito grande, desde o projeto até a sua aprovação. Consequentemente, esse interregno de tempo gerou na sociedade mudanças que, porventura, ficaram de fora do Código, né? Nós temos diversas situações em que a gente pode pontuar isso, né? E aqui foi tocado muito a questão envolvendo o direito de família. Essa é uma questão muito, muito delicada no Código Civil de 2002, porque me parece que ele ficou aquém do que ele deveria, né? Não sei qual que é a opinião da Isa, do Dr. Marcelo, do Dr. Átila, mas, por exemplo, a questão da união homoafetiva. Esse é um problema que nós tínhamos, é um problema constitucional, né? Nós temos lá uma questão técnica no texto constitucional, isso não se avançou no Congresso, tá? E essa situação teve que ser resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, veja, isso é uma questão dinâmica do dia a dia, as situações elas estavam aí, né, e precisavam de uma regulamentação. Então, nós não tínhamos um tratamento, eu acho que muito adequado na Constituição nesse ponto, eu acho que até a Constituição precisava ter sido alterada ali no conceito de família para mudar ali a redação 227, o Código Civil não fala nada sobre isso, né, e, obviamente, o que aconteceu? Nós tivemos que resolver esse problema, o Judiciário teve que resolver esse problema, né? Nós tivemos, então, uma decisão do Supremo tratando sobre isso. Outro ponto, né, que eu acho legal pontuar aqui, envolvendo direito de família, a própria questão da paternidade socioafetiva, né, doutora Isa, doutor Átila, doutor Marcelo, esse é um outro ponto muito delicado também, que o Código Civil não trata desse tema, né? E hoje a gente já tem uma convivência da chamada dupla paternidade, ou seja, uma criança, um cidadão, um indivíduo, ele pode ter uma mãe, dois pais, por exemplo, dois pais, um biológico e um socioafetivo. Então, são situações em que o Código, veja, ele fica aquém, né? Ele não tratou de situações como esta, né? Obviamente, essas questões chegaram no Poder Judiciário, foram parar muitas delas no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal teve que, né, em alguns pontos, resolver essas questões. Então, a gente percebe um certo distanciamento do Código Civil. Nós estamos falando de um diploma já de 20 anos, é importante perceber isso, nós estamos em 2022, ele é de 2002, só que ele é resultado de um projeto da década de 70. Então, obviamente, algumas situações ficaram de fora, né? Questões envolvendo o mundo digital, né? Hoje a gente discute, Rubens, questões envolvendo herança digital. Não se imaginava isso em 2002. Se você imagina você ter uma conta no Instagram, essa conta no seu Instagram, ela fatura, ela gera receita, e a pessoa vem a falecer, quem vai cuidar dessa herança? Como é que vai ficar essas questões digitais, né? Minha conta no Insta, minha conta no Face, né? Como é que fica? Né? Então, nós temos realmente algumas situações em que o legislador não consegue prever, né, situações como esta, e, obviamente, acaba que o judiciário precisa resolver, que essas questões elas vão chegar no judiciário, e o judiciário ele não pode se miscuir nessa função dele. Então, tem um problema, não tem uma solução do ponto de vista legislativo, e você tem que procurar respostas aí no ordenamento para tentar solver essas situações. Então, eram alguns pontos que eu queria, acho que, pontuar. Questões envolvendo, né, toda essa ideia do direito digital também, hoje em dia, né, doutor Marcelo, doutor Átila, a gente pode até voltar um pouquinho da parte contratual também, a gente poderia tratar um pouquinho contratos digitais, contratos inteligentes, títulos de crédito virtuais, tudo isso está de fora do Código, né? Agora, precisa compreender isso, por isso que eu quis, né, fazer um pouquinho o histórico do Código, para compreender a origem dele, lá na década de 70, aprovação, e nós estamos falando já de 20 anos, né? Então, acaba que nós temos aí questões que precisam ser solvidas aí
no judiciário, enfim, ou através de reformas, que seria o caminho mais correto, na minha concepção. Coube a doutora Isa fazer uma apresentação inicial. Ela acabou não opinando sobre muitos dos temas que foram trazidos aqui pelo doutor Átila, inclusive citando projetos, né, ou possibilidades de mudança, e tantos temas aqui trazidos pelo doutor Guilherme. Então, a doutora Isa ainda vai opinar sobre isso. Mas doutor Marcelo também não falou ainda aqui na nossa conversa, e eu já vou encaminhar também um questionamento. Diante de tudo isso, né, das considerações que a doutora Isa fez inicialmente, uma apresentação, mas também mudanças que foram apresentadas, possibilidades de mudanças, né, pelo doutor Átila, tantos temas aqui trazidos pelo doutor Guilherme, será que seria o caso de termos uma comissão, o Congresso abrir uma comissão de juristas para já pensar numa reformulação, digamos, ou uma atualização mais geral do Código Civil? A partir disso, já entrego aí para o doutor Marcelo, e depois, na sequência, vocês vão conversando com a volta lá da roda, né, para a doutora Isa. Doutor Marcelo, por favor. Sr. Rubens, obrigado pessoal, doutor Guilherme, doutor Átila, doutora Isa. Bom, antes até mesmo de responder a pergunta, Sr. Rubens, até tomando a liberdade, fazendo uma regressão, até falando sobre o que a Isa falou, a doutora Isa falou, acho interessante a gente pontuar primeiramente já uma modificação clara para ver realmente o avanço que teve o Código Civil. O próprio artigo 1º, que fala que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Antes, no Código 16, era todo homem. Só isso já mostra um avanço significativo no Código Civil, que, a meu ver, eu entendo e concordo bastante com o doutor Guilherme, quanto à necessidade de um avanço e ainda já tem um certo tempo temporal, um certo lapso temporal quanto ao Código Civil. Todavia, o Código 16 ele teve vigência por 86 anos, o Código Civil ainda tem uma vigência pequena de 20 anos. E além, mesmo que tenha a tramitação de 26 anos, ainda tem 46 anos, ainda é um código novo. E as relações civis, elas avançam de forma muito rápida. Então, essas questões de mudança, talvez poderiam ser feitas de forma de lei, talvez até o próprio presidente da Comissão de Direito Civil tenha as proposições, ideias melhores de como que a gente pode avançar nesse sentido. Mas eu entendo, sim, que o Código Civil de 2002 teve avanços significativos em todas as esferas, a esfera de direito de família, a esfera de direito contratual, a esfera em relação até empresarial em si, que acabou com o Código Comercial e começou a legislação no próprio Código Civil. Então, eu vejo grandes avanços no Código Civil de 2002. Eu vejo ainda um código que tem que ser, de fato, ainda explorado, debruçado, consolidado com entendimento jurisprudencial, igualmente como o doutor Guilherme disse. Então, é, de fato, necessário esse estudo, essa análise pelo próprio Poder Judiciário, mas é nítida os avanços que foram feitos nesses 86 anos de Código Civil 16 com o Código Civil de 2002. Então, eu vejo muito significativo. Inclusive, aproveitando esse ponto, eu acho interessante também abarcar aqui com vocês e com todos os doutores e todos os ouvintes e todos os telespectadores, que a questão é a seguinte: já tem modificações desse Código Civil de 2002, inclusive pela própria Lei de Liberdade Econômica, que é um aspecto importantíssimo que trouxe agora. Então, a gente consegue, sim, trazer avanços no Código Civil dentro desse Código Civil de 2002, que eu acho ainda muito benéfico, muito bem utilizado e que, lógico, precisa passar por avanço na questão de direito de família, na questão de socioafetividade, mas já assim a gente consegue trabalhar ele muito bem e tem que, de fato, debruçar sobre todos os assuntos. Doutora Isa. Com relação à questão do Código Civil, né, todos os colegas, né, o doutor Guilherme, o doutor Átila, o doutor Marcelo pontuaram muito bem, né, essa questão desde do nascimento, da questão da discussão, que é lá da década de 70, então ele já nasce, né, quando ele vem em 2002, um pouco desatualizado, mas, por outro lado, ele vem a se adequar àquilo que já estava numa jurisprudência e à Constituição vigente, né? Então, é interessante também dizer que, quando está escrito no Código Civil de 1916, que a mulher casada não é absolutamente capaz, né, que ela depende da autorização do marido, por exemplo, para trabalhar, isso já não mais estava em vigor, né? O que nós tínhamos ali era uma legislação que, na sua parte escrita, trazia e remetia a um certo preconceito. O Código Civil, ele veio, a importância dele muito grande, ao meu ver, foi trazer o cônjuge como herdeiro necessário, né? Que ele não era antes na legislação passada. Ele vem a trazer a questão do nascituro, que é um ponto que eu acho que o Brasil está numa situação complicada, porque o STF entende uma coisa,
o STJ entende outra, e aí nós temos a questão de como que fica essa questão do nascituro. Ele já tem todos os direitos, ele não tem, né? Ele já é pessoa, uma pessoa completa, não é? Isso faltou na legislação. Por outro lado, se a gente for fazer um parâmetro num aspecto global, eu acho que o nosso Código Civil de 2002, ele foi muito adequado para o momento em que ele veio, né? Em que pese ter ali algumas correções a serem feitas. Por exemplo, na deserdação, você pode deserdar os herdeiros necessários. Só que o legislador esqueceu que na legislação passada o cônjuge não era herdeiro necessário. E aí, nessa nova legislação, como eles copiaram, fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V da regra passada, apesar de haver a possibilidade de deserdar o herdeiro necessário, não tem causa de deserdação do cônjuge. Então, faltou um pouco, né? Por outro lado, eu não sou a favor de uma nova legislação. O Brasil, ele está num momento de tudo querer tirar para colocar. Eu acredito que algumas correções possam ser feitas em lei especial ou através de adequação do próprio Código Civil, né? Como, ao meu ver, uma das maiores adequações que nós tivemos para a sociedade é o direito de laje, né? O Brasil, como um todo, tem ali muitas pessoas que têm uma construção numa laje. E que, quando o Código Civil nasceu, isso não era previsto para dar direito ao dono da laje. Houve ali uma adequação, né? Uma lei que inseriu essa situação no Código Civil. E, se nós formos discutir aqui a questão da legislação está desatualizada, isso é o natural, né? Porque já disseram aqui que a sociedade ela evolui muito mais rápido do que a própria legislação. E é essa sociedade, na sua evolução, que demanda a legislação de acordo com essas novas situações. Então, nós não temos como prever o todo. Então, ao meu ver, esses 20 anos de Código Civil trouxeram para a nossa sociedade uma evolução muito grande, uma visão de início de quebra de preconceitos, de trazer na lei, escrito para que todos possam ver, né, uma maior igualdade nas relações familiares, uma maior igualdade também nas questões contratuais. Então, eu acredito que melhorar sempre é possível, mas eu acho que esses 20 anos, eles foram muito proveitosos para a sociedade em geral. Seguindo a roda, doutora Átila. Eu faço das minhas palavras as palavras da doutora Isa. Com relação, por exemplo, ao Código Civil já ter nascido, digamos, desatualizado, né, porque foram praticamente 30 anos ali entre o início do projeto e até a sua publicação, de fato, ele deixou de abordar algumas questões importantes e também deixou de pautar a questão da inclusão. Por exemplo, no artigo 4º do Código Civil de 2002, original, de quando ele foi publicado, ele tratava da questão da pessoa que tem um discernimento reduzido como uma pessoa absolutamente incapaz, né, para exercer qualquer ato da vida civil. Aí, em 2015, veio uma lei e disse, não, a pessoa com discernimento reduzido, ela não é incapaz para todos os atos da vida civil. Ela pode ser incapaz, muitas vezes, para a realização de atos negociais, né? Mas essa pessoa tem o direito de ser feliz, de se relacionar, de namorar, de casar, né? Enfim, de trabalhar. Então, eu lembro que certa vez eu entrei com uma ação de interdição e visando conceder a curatela para um pai e para uma mãe. E os pais que eram os meus clientes, os pais desse maior, mas que tinha um discernimento muito reduzido, ele só ficava na cama, enfim, eu entrei com essa ação e, de fato, eu pensei que eu ia conseguir interditar essa pessoa totalmente. Eu olhei a situação
e vi, falei, não, essa pessoa é absolutamente incapaz, naquele conceito antigo do Código Civil, né? E aí eu entrei com a ação e assim, eu gostei da sentença, eu não me lembro exatamente quem, a vara, enfim, mas eu gostei da sentença porque a sentença me mostrou, ela me deu uma lição. O juiz, já aplicando os novos conceitos da interdição, falou assim, não, ele, de fato, ele tem um discernimento reduzido, ele é incapaz, porém relativamente incapaz. E constou na sentença, ele tem o direito de trabalhar, ele tem, se for o caso, né? Ele tem o direito, a possibilidade de se relacionar, se for o caso, e até de se casar. Então, assim, eu olhei aquilo e falei, olha, eu estou com aquele conceito de Código Civil antigo, que essa lei é de 2015. E, assim, eu fiquei tocado com a situação, e aí eu vi, de fato, ali, no dia a dia, a questão da inclusão, que essas pessoas que, de fato, eram tratadas à margem, né? Elas estão, de fato, sendo incluídas cada vez mais. Não só a pessoa que tem um discernimento reduzido, mas a mulher também, que em 1916, que no Código de 16, ela era tratada de forma inferior ao homem, né? Então, diversas modificações surgiram de 2002 para cá. Salvo engano, foram mais de 50 leis que modificaram, que alteraram o Código Civil em todos os assuntos do Código Civil, e eu imagino que nessa dinâmica de evolução que nós estamos, e com essas novas relações jurídicas, igual o doutor Guilherme falou, dessas questões digitais, de Instagram e etc., imagine daqui 20 anos. Nós estamos falando de situações aqui que para nós já foi um boom, mas eu imagino que daqui 20 anos outras situações venham a existir que a gente, de fato, não imagina aqui que nós estamos tratando e que, de fato, a gente não vai conseguir catalogar. O legislador nunca vai conseguir catalogar e nem prever o que virá. É por isso que eu também concordo que eu, na minha humilde opinião, não acho que seja a hora de editar um novo Código Civil, mas de pensar em novos projetos de lei e fazer tramitar da forma mais célere, mais consciente, para poder adequar o Código Civil às novas realidades que virão. Doutor Guilherme, na visão do senhor, então, seguindo aqui, né, na avaliação da doutora Isa, do doutor Átila, é momento para um novo Código Civil, para uma reavaliação mais geral, ou não, enfim? Rubens, eu concordo com a Átila, com a Isa, eu acho que também não é a hora de um novo código, de maneira alguma. Nós estamos falando aí de um código que está aí entrando na sua vida adulta, vamos dizer assim, né, 20 anos, né? Acho que não há necessidade. A maioridade foi alterado em 2002, né? Exato, não vejo a necessidade de um novo código, não é isso, tá? Eu acho que a colocação que eu coloquei, vamos dizer assim, é que nós tínhamos esse distanciamento, e como foi bem colocado aqui por todos, muitas vezes as situações fáticas, o dia a dia, ele é muito rico, e o legislador não acompanha isso. Então, acaba que nós temos aí, vamos dizer, aí um buraco, um vácuo de situações novas que nós não temos uma solução pré-estabelecida, por assim dizer. É que é importante falar, Átila, Isa, Marcelo, é uma característica do Código, das novas codificações, né? Primeiro, a gente teve uma virada com a Constituição de 88, eu acho que isso aqui já foi muito bem pontuado. A Constituição de 88, ela traz toda uma mudança dogmática, principiológica, enfim, no nosso ordenamento. A gente sai de um período autoritário, entra numa democracia. Então, nós temos uma Constituição ali muito ampla, que vem abarcar todas as relações possíveis. A Constituição trata de tudo. Ela começa ali falando, entra nos direitos e garantias fundamentais, vai falar de direitos sociais, ela trata de questões tributárias,
tributárias, ela trata de questões envolvendo o direito de família. Parece que a Constituição ela é uma junção de cada matériazinha que nós aprendemos na faculdade, né? Eu tenho ali um microsistema dentro da Constituição que trata do direito privado, do direito tributário, do direito penal, do direito processual penal, e assim vai. Então, nós temos esse marco. E aí, uma característica das novas codificações, Rubens, é a ideia de se utilizar cláusulas gerais, conceitos indeterminados. Tá? O que isso significa para quem está nos ouvindo? A ideia do legislador eu vou usar cláusulas gerais, porque com essas cláusulas gerais eu consigo adaptar a interpretação de um texto sem a necessidade de sua modificação. Tá? Então, o legislador de 2002 traz uma série de cláusulas gerais, né? Só que, justamente, né, me parece que a ideia é justamente se adequar às situações que possam futuramente aparecer. Mas acaba que ainda nós temos situações que nem essas cláusulas gerais, esses conceitos resolvem, né? A gente não consegue, por exemplo, né, a gente pensar, vamos falar agora da paternidade socioafetiva, da dupla paternidade. O Supremo agora, então, reconhece numa concepção ampla de família. Família não é só sangue, não é só laços biológicos. Família é algo além disso. Tá? Família é sentimento, é amor, é carinho. Então, isso gera aí 2 pais, 2 mães, enfim, N situações. Aí vem uma decisão do Supremo que reconhece, né, a dupla paternidade, só que isso traz um monte de consequência. Né? Eu tenho 2 pais, legal. Eu vou herdar dos 2? Eu posso pedir alimentos dos 2? Posso ser demandado a pagar alimentos para os 2 pais que agora eu tenho? Então são N situações, né? Isso falando do direito de família, se a gente, né? Enfim, são N situações que carecem ali de uma atualização. Né? E me parece que isso se resolveria, como foi bem colocado aqui, não mudando o código, né? Mas com reformas pontuais. Eu acho que tem algumas questões, tem ótimos projetos tramitando que precisam realmente caminharem para fazer essas adaptações. Né? Mas não vejo a necessidade de um novo diploma. Acredito que o nosso código ainda está começando a caminhar agora na fase adulta dele, mas me parece que alguns ajustes para tratar situações pontuais, situações necessárias. Veja, né, doutor Átila, doutor Marcelo, doutora Isa, nós tivemos a pandemia, né? Nós nunca imaginávamos uma situação dessa, né? Isso trouxe diversos problemas para nós juristas, né? Para nós operadores do direito. Né? Vamos falar aqui especificamente, né, ainda de campo de direito de família, a questão dos alimentos. Né? Gerou todo um problema do devedor de alimentos. Nós vamos colocar esse cara, né, nós vamos prender ele, colocar no período de pandemia esse devedor de alimentos dentro de um estabelecimento carcerário, dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia, né? E aí todo um risco de contaminação lá dentro, o próprio risco de contaminação dele. Então, isso gerou uma situação, e aí o legislador rapidinho, né, aprovou a lei da pandemia, nós já tínhamos uma recomendação do CNJ, e ele fez um ajuste ali temporário, né? Ela cuidou de uma situação temporária, mas resolveu, né? Trouxe ali algumas regras. Nós tivemos as questões das companhias aéreas, das empresas, né, toda a parte de diversão. Então, veja, o legislador, quando ele quer, ele vem e regulamenta. Isso que me parece, né, interessante, algumas situações aqui, para fazer realmente, acho que, alguns ajustes necessários. Né? Mas um novo código não. Doutor Marcelo. Doutor Rubens, muito obrigado, pessoal. Com expositores desse tamanho quilate, realmente fica até difícil comentar. Concordo com todas as explanações, belíssimas explanações. De fato, o Código Civil de 2002 ele é suficiente para atender a população atualmente e, logicamente, com a atuação da advocacia, que provoca o Poder Judiciário a resolver as questões que necessitam realmente de alteração e de uma nova interpretação. Aqui estamos advogados, juristas, estudiosos, juízes também. Então, a gente sabe que, de fato, o Código Civil ele pode ser interpretado com a provocação do Poder Judiciário para analisar os casos concretos, em casos que talvez o Código ainda é defasado
não acompanhou as mudanças da sociedade. Então, eu concordo plenamente com todos os expositores, doutor Guilherme, quanto à questão dos conceitos abertos, que são imprescindíveis no Código Civil, a questão da função social do contrato, a questão da boa-fé, que é muito visada no Código Civil. Então, nós temos que utilizar desses conceitos para conseguir atualizar o Código sem necessidade de, talvez, uma alteração mais drástica, uma alteração mais radical, como muito bem disse a doutora Isa, que talvez pode trazer uma complicação nesse momento tão de polarização que existe no mundo. Então, é muito melhor a gente manter esse Código Civil de 2002 e fazer as alterações pontuais que são necessárias, que são realmente imprescindíveis e que vão consolidar exatamente as interpretações que o próprio Poder Judiciário faz a partir do caso concreto, em que a parte demonstra uma necessidade de alteração numa interpretação, demonstra de fato uma superação naquele entendimento, uma consonância com a Constituição Federal, por exemplo, e aí daí sim vem aplicar a justiça no caso concreto. Lembrar também, senhor Dr. Rubens e todos os demais expositores, que eu acho importante que sempre tenha uma discussão quanto ao Código Civil, quanto à necessidade talvez de separar algum assunto, porque são vários assuntos, né? Sempre o pessoal do empresarial quer montar o Código Empresarial, o pessoal do direito de família quer montar o Estatuto da Família, e são questões que sempre vêm à discussão, porque justamente é isso, o Código Civil abarca todas as relações humanas, é a lei do cidadão, e vem para regular desde o do menor problema ao maior problema. E é para isso que ele está aí. Então, eu concordo com todos que, de fato, a gente tem que ter atenção para as modificações necessárias pontuais, mas a minha opinião é, assim como os demais, manter esse código e trazer as mudanças que são efetivas e pontuais necessárias. Eu ia dizer talvez, mas acho que posso ter certeza agora de que a pergunta sobre uma mudança mais geral, enfim, uma reformulação, outro código, tenha sido mais um exagero do jornalista, né? Mas acho que a pergunta valeu para que essas avaliações fossem feitas, para que os pontos, né, aparentemente necessários de mudança fossem levantados. A gente, infelizmente, já está chegando ao fim do debate. Vou ainda dar a palavra, né, para cada um, para se despedir e fazer rápidas considerações finais, mas já quero agradecer a todos por esse debate, que acho que foi extremamente produtivo nesse ano que completamos, então, 20 anos do Código Civil, que foi sancionado lá em janeiro de 2002. Vou fazer a ordem inversa para terminar com a doutora Isa. Doutor Marcelo, obrigado pelo contato com a gente, advogado, enfim, especialista na área, obrigado pelo contato e a presença para essa conversa. Doutor Rubens, eu que agradeço, doutor Guilherme, doutor Átila, doutora Isa, muito obrigado pela participação de todos, pela oportunidade. Então, em relação ao Código Civil, só queria encerrar realmente que é imprescindível estarmos sempre atentos às relações existentes e buscar um avanço justamente com uma atuação prática de todos os jurisdicionados e principalmente do Poder Judiciário como um todo. Agradeço novamente a participação. Doutor Guilherme Carreira Sarri, juiz e diretor da ESMEG, a Escola Superior da Magistratura aqui no estado de Goiás. Doutor Guilherme, obrigado também pelo contato, pelas contribuições, enfim, a parceria aqui, que imagino seja depois mantida para outras conversas, enfim, obrigado aqui pela presença. Obrigado, Rubens. É uma satisfação enorme poder estar contribuindo, falando um pouquinho sobre o Código Civil, esse diploma de tamanha importância, né, no nosso dia a dia, né? Só a título de finalização aqui, já encerrando a minha fala, essa semana foi publicado um artigo do ministro Edson Fachin, no qual ele faz todo um apanhado, né, do código, não sei se vocês viram, né, foi publicado no Conjur, um texto fantástico do ministro Edson Fachin, e eu queria aqui copiá-lo, né, um trechinho que ele diz, né, citando Drummond: as leis não bastam. Então, a importância do código, mas ele demonstra ali que, nós precisamos de alguns avanços, né, tanto que ele faz todo um apanhado de decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões marcantes do Supremo, e alguns temas que o Supremo Tribunal Federal vai enfrentar agora nos próximos meses aí, envolvendo o Código Civil e todo o diploma civil aí brasileiro. Então, é isso, e mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Doutor Átila Zambelli Toledo, presidente da Comissão Especial de Direito Civil da OAB aqui em Goiás. Doutor Átila, obrigado também pela presença aqui, pelas contribuições e até uma próxima. Obrigado, Rubens. Eu também agradeço aos colegas debatedores. Quero, só a título de curiosidade, né, nós estamos aqui num debate virtual e o Código Civil também
o doutor Guilherme pontuou bem, né, os problemas que a pandemia trouxe, mas também as soluções também que o legislador criou. Por exemplo, o Código Civil regulamentou em 2020 e em 2021 ou 2022, salvo engano, a questão das reuniões virtuais de assembleia de condomínio, a reunião virtual também de assembleia de empresa, inclusive com direito a voto. Então, assim, quando o legislador quer, quando a sociedade precisa e o legislador tem a boa vontade, a lei sai, a alteração sai, né? O que não pode, independente do partido político, é exatamente politizar discussões que afetam de forma assim muito, muito grave a vida de seres humanos, né? O doutor Guilherme pontuou sobre questões do STF. Eu li esse artigo do doutor Fachin, do ministro Fachin, e basicamente a maioria dessas decisões diz respeito à família, né? A questão homoafetiva, a questão familiar. Então, assim, legislador, quando tem boa vontade, a coisa vai acontecer, tá? E assim nós como cidadãos, antes de advogado, antes de juiz, nós fazemos parte da sociedade e a gente tem que cobrar, tem que acompanhar, né? Para que essas leis sejam feitas de acordo com as necessidades, enfim, e no tempo devido. Eu quero agradecer a todos, né? E eu quero também colocar a Comissão de Direito Civil à disposição da ESMEG para futuros debates, para futuros cursos. Ao doutor Marcelo Pacheco também está à disposição, doutora Isa, e a TV Sagres também, em qualquer momento, pode chamar que a gente vem com o maior prazer, tá bom? Muito obrigado. É isso, obrigado, doutor Átila, e também agradecendo a doutora Isa Stefano, doutora, mestre em Direito pela PUC São Paulo. Muito obrigado pelas participações, por ter cumprido a missão ali inicial de fazer uma apresentação, né? Mas depois entrando também no debate, nas conversas, nas opiniões, enfim, nas avaliações, né? Obrigado, doutora, pela contribuição inicial e ao longo da nossa conversa, e até uma próxima. Eu que agradeço, Rubens, agradeço aos colegas, é até uma pena, me sinto triste de estar acabando, né? Com pessoas com tão grande gabarito, é sempre bom trocar ideia e conversar, né? E o ponto que eu ia deixar aqui de reflexão, né, vem até ao encontro daquilo que o doutor Guilherme colocou, que muitas vezes nós pensamos, né, na crítica à lei, preciso de mais lei, e esquecemos que o Brasil sofre de um problema de que nós temos muitas leis e que ainda não são corretamente cumpridas, né? Então, essa necessidade de toda hora ter uma lei nova não é aquilo que também traz uma segurança jurídica. Seria muito importante a sociedade conseguir se adequar àquilo que já existe, né? E claro que novas situações precisam de respostas, mas o nosso código, nós temos também princípios, nós temos normas abertas que, muitas vezes, atende à questão social, né? Então, eu também queria deixar essa reflexão, porque todo momento a gente pede uma nova Constituição, um novo código, e nós não conseguimos nem aplicar aquilo que já existe, né? Então, assim, seria bem importante, neste momento, uma busca por uma maior estabilidade também das decisões, porque as normas postas estão sendo interpretadas a cada momento de um modo diferente e que nem sempre atende à sociedade. Então, esses debates também precisam ser feitos, né, no modo de aplicação do que existe. Então, o que existe é insatisfatório ou um modo de sua aplicação que está sendo insatisfatório. Mas, de um modo geral, eu acho que o nosso Código Civil vem atendendo muito bem as demandas sociais, mas nunca vai ser totalmente suficiente, como nada na vida é, não é mesmo? Mas, de um modo geral, eu estou muito contente com a nossa legislação. É isso, obrigado, doutora Isa, doutor Átila, doutor Marcelo, doutor Guilherme também, pela participação com a gente aqui neste debate, falando sobre os 20 anos do Código Civil, legislação que data lá de 1916, um processo de mudanças e avaliações até 2002, quando houve a sanção, então 20 anos depois
nós aqui da Sagres, né, buscando os especialistas para analisar o código. Essa edição aqui do debate Super Sábado da Sagres fica à disposição no nosso portal, no sagresonline.com.br/debate Super Sábado, também no nosso canal no YouTube, youtube.com/Sagres TV. E você que está nos acompanhando daí, também pode mandar a sua sugestão de tema. Hoje falamos sobre o Código Civil. Que assunto você quer ver debatido, analisado, também com a sua opinião aqui na Sagres? É só mandar a sua sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 629-8400-1757, e também pelo e-mail, é o jornalismo@sistemasagres.com.br. Fique à vontade e até a próxima edição do debate.